Doutor, o senhor tem algum óbito em alguma cirurgia que tenha feito? Minha gente, essa pergunta é algo assim muito importante, né? Na verdade, eu não tenho nenhum óbito em nenhuma cirurgia que eu fiz, né? E isso em mais de 3 mil cirurgias, quase 4 mil cirurgias, a gente não tem nenhum óbito. E isso eu devo, né, ao cuidado que a gente tem com as cirurgias, isso desde o meu primeiro dia de trabalho. Né? Desde o meu primeiro dia de trabalho, eu me consolidei por alguns motivos, né? E o que me norteia são princípios. Eu acredito que a gente tem que ter alguns princípios na vida, alguns valores, que eles são universais, né? Ou seja, são regras que regem a vida. E quando a gente procura seguir esses princípios, né, por mais que a gente muitas vezes tenha algum prejuízo ao longo da vida por conta disso, lá na frente a gente vai colher. E esses princípios eu acho que não valem só para a cirurgia plástica. Eles são princípios que valem para a vida, né? Então, quando a gente trata de cirurgia plástica, eu gosto de ter muita responsabilidade no que eu faço, né? Então, eu tenho uma consciência que o paciente que me procura, ele busca uma cirurgia que tem um excelente resultado, mas ele precisa de uma máxima segurança, né? Então, e eu acredito muito nisso, que a cirurgia plástica tem que ser muito segura. Então, o meu planejamento, né, desde o início da minha carreira, eu não abro mão de princípios que tragam segurança. Eu não vou fazer cirurgias que sejam extensas, por exemplo, só para agradar o paciente e ele fazer a cirurgia comigo. Eu não faço isso. Eu gosto de traçar um planejamento que seja seguro, que seja muito bom para o paciente, mas que tenha absoluta segurança. Né? A própria cirurgia, como é feita, né, eu acho que a gente tem que ter um cuidado gigante no centro cirúrgico, né? Desde a escolha do hospital, qual tecnologia a gente vai usar, qual equipe vai estar dentro do centro cirúrgico, né? O centro cirúrgico não é só o cirurgião, todos os membros da equipe eles vão participar da segurança da cirurgia, né, e vão contribuir com o resultado. Então, desde um cirurgião auxiliar, desde a equipe de anestesia, desde o hospital que a gente escolhe, a enfermagem, a instrumentadora, né, tudo isso vai influenciar na segurança da cirurgia. O cirurgião ele é o líder dentro do centro cirúrgico, ele tem que estar atento a todos os detalhes que acontecem dentro do centro cirúrgico e tudo tem que ser muito bem planejado muito antes da cirurgia. Né? Tem que ser um processo muito bem definido, como uma empresa de alta performance. Porque os centros cirúrgicos são muitas pessoas trabalhando em um paciente, mas tem que estar como se fosse uma sintonia perfeita, como se fosse uma orquestra, uma engrenagem que funciona de forma perfeita. E depois da cirurgia, são outras etapas que a gente tem que prosseguir, que seguir naquela. O pós-operatório é onde toda a segurança da cirurgia, a recuperação é testada, né? O paciente precisa estar muito bem, né? Ele precisa estar com seus parâmetros ok, primeiro para receber a alta hospitalar, né? E quando ele chega em casa, ele precisa ter orientação de como ele vai prosseguir naqueles cuidados para que aí sim a cirurgia tenha o máximo de sucesso. Além disso, eu acredito que o pós-operatório, esse paciente não pode ficar solto, não pode ficar sem acompanhamento, né? A gente não pode indicar que ele vá buscar um tratamento, um pós-operatório, pelo contrário, é a gente que tem que entregar o pós-operatório de alto nível para que ele sim tenha um resultado que a gente fez na sala de cirurgia, né? Ele preparou para a cirurgia e com máxima segurança. Então a gente tem profissionais, né, que vão estar treinados por mim, né, no mais alto nível para que a gente consiga entregar um pós-operatório condizente com a cirurgia que foi feita. E o acompanhamento é algo que tem que ser presente, né? A presença é muito importante do cirurgião, de toda a equipe no pós-operatório, e isso não é dia comercial, não é feriado. Pós-operatório significa que o paciente ele tem que ser assistido todos os dias, né? Eu acredito que quem está no pós-operatório, a gente tem que estar disponível, né? Para atender, para responder, né? Muitas vezes é um domingo, é um feriado, mas o paciente precisa de ajuda, a gente tem que estar junto, não só eu, como a equipe, para que a gente consiga ter o sucesso naquele tratamento. E as revisões de pós-operatório, é muito importante que a gente tenha um olhar próximo para identificar a evolução correta da cirurgia. Né? Aí sim, quando a gente passa ali no pós-operatório mais tardio, a gente vai alcançar juntamente também com o acompanhamento que esse paciente precisa, os deveres que ele também tem que ter. Então não é só o lado do médico. Pós-operatório não significa apenas o cirurgião, né? E nem também o antes da cirurgia. Então a gente precisa que o paciente ele tenha papel ativo, né? A cirurgia plástica moderna já prova que a gente precisa o paciente tendo consciência do seu papel dentro da cirurgia. Isso envolve o antes da cirurgia. Hoje, a maior parte das minhas pacientes elas perdem peso antes da cirurgia, quando elas estão na composição corporal errada, precisam ganhar massa muscular,
preparar toda a parte nutricional, né, para daí fazer a cirurgia. Então, no melhor momento é que elas fazem a cirurgia e no pós-operatório elas têm papel ativo, né, com o nosso programa, né, com o nosso projeto, para seguir todas as etapas que precisam ser feitas para que o sucesso cirúrgico e o resultado seja alcançado. Então, não é uma coisa que depende apenas do cirurgião, depende ativamente também da paciente para a gente alcançar o resultado. Cursos, congressos, imersões, né? E o estudo diário, eles são a base, né, do crescimento, do sucesso, porque a cirurgia plástica está em constante evolução, ela não para, né? Assim como toda a medicina e o mundo. Eu acredito que se a gente para no tempo, se a gente se acomoda com aquele conhecimento que a gente tem, com aquela prática que a gente tem, simplesmente a gente vai estar cada dia pior, porque o mundo está em constante crescimento e evolução. E se a gente não está acompanhando esse crescimento, a gente está parado, a gente está piorando. Então, isso é a base para que a gente consiga sempre entregar o melhor resultado. Então, essa é um pouco, né, das coisas que eu acredito, né? E talvez seja um dos motivos de eu não ter, né, nenhum óbito em cirurgia plástica, porque esses cuidados, eles são princípios que a gente vai plantando, né? Mas a gente também vai colhendo os resultados, porque segurança cirúrgica não se faz de forma aleatória e nem na sorte. Segurança cirúrgica se faz na prática, né, com muita responsabilidade, né, e seguindo os princípios corretos.